Oi, Júlio. Temos 35 alunos, mais ou menos. Bom, pessoal, bom dia. Antes da abertura aqui, eu vou me apresentar. Ontem a Júlia já falou para vocês, meu nome é Gabriela, faço parte aqui da equipe do IOB, trabalho num outro programa, mas hoje eu estarei aqui com vocês. Hoje pela manhã, nossa programação seria a aula do professor Abdala, mas em caráter especial a gente vai ter a apresentação de um colega, de um ex-aluno da ABT, né? O nome dele é Ricardo Rambo, ele já está aqui com a câmera ligada com a apresentação. Ele vai falar um pouquinho para nós sobre a bolsa de estudos que ele recebeu aqui do COB, né, para uma certificação internacional. Ele vai apresentar um pouquinho para a gente sobre isso, como tem sido, né, Ricardo? Vou passar a palavra para ele, vamos aproveitar o máximo que vocês puderem, tirarem dúvidas, e saberem como está sendo essa experiência do Ricardo. A gente vai até 8h30 e 8h30 a gente vai abrir a aula do professor Abdala. Então, a aula que estava planejada até meio-dia, gente, vai ser estendida até 12h30 para a gente garantir o tempo da carga horária da disciplina. Tá bem? Então, Ricardo, fica à vontade, pode iniciar aí sua apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Eu tive o prazer de estar aí, né, do lado de vocês aí como aluno da ABT há 2 anos atrás, pela turma de ciclismo, né? E na minha carreira toda e dentro do ciclismo também, a ênfase, né, que sempre eu estudo e trabalho é dentro da preparação física, né, especial, principalmente dentro do treinamento de força especial, né? Como prêmio aí do curso, né, da ABT, eu recebi uma bolsa, né, integral para fazer esse programa, né, essa certificação internacional que iniciou ano passado, né? Deveria ter terminado no início desse ano, mas infelizmente por causa da pandemia foi adiada para o ano que vem o término, né? E é a certificação internacional em coaching, né? Em como ser treinador, né? Assuntos bem próximos, assim, não com a mesma profundidade, né, porque tem uma carga horária bem menor, mas assuntos bem próximos da ABT, do curso da ABT, só que num caráter internacional, né. Então, no ano passado, em setembro, eu fui para o Centro Olímpico Americano, né, que foi o segundo módulo. O primeiro módulo foi online, o segundo módulo foi lá no Centro Olímpico Americano, fiquei lá 1 mês, né? E além das aulas, né, eu tive a oportunidade incrível, né, de ficar dentro do Centro Olímpico Americano e ver atletas treinando, conversar com treinadores, viver o dia a dia de atletas, né, olímpicos americanos. Então foi uma experiência enriquecedora, extremamente interessante, né? Esse curso ele é oferecido pela Solidariedade Olímpica, né? Pela Universidade de Delaware e pelo Centro Olímpico Americano. Então, fiz o segundo módulo lá, no ano passado, e o terceiro e último módulo é a apresentação do nosso trabalho final, né, no Comitê Olímpico Internacional, em Lausanne, Suíça, que a princípio está previsto para abril de 2021, se não acontecer mais nada, né, em abril de 2021. O meu trabalho, né, foi desenvolver um manual, um livro, para que os treinadores da modalidade ciclismo de pista, né, possam entender mais e desenvolver programas de treinamento de força para atletas de alto rendimento, né, dentro da disciplina ciclismo de pista e dentro do ciclismo de pista, principalmente do sprint, né, das provas mais curtas, das provas de velocidade. Então, essa aqui é a turma, né? Essa foto é lá no Centro Olímpico Americano, em Colorado Springs, né? A turma 2019, 2020 e vai virar 2021 também. Acho que vai ser a primeira turma aí que vai ter 3 anos aí para concluir, né?
São treinadores do mundo inteiro, treinadores da África, da Oceania, da Europa, América Central, né? É uma troca de experiências incríveis, e aí a gente percebe aí que em todo mundo as dificuldades dentro do esporte são as mesmas, né? São exatamente as mesmas. A forma de solução que é diferente, né? Tem muito país, micropaís aí, né, que não tem absolutamente estrutura nenhuma, e eles procuram resolver os problemas deles com criatividade, com bastante vontade, né? Então foi uma lição muito grande. E os países mais desenvolvidos também têm praticamente os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que nós temos, inclusive os Estados Unidos, né? Eu já tive uma experiência passada de conhecer centros de treinamento em Moscou, na Rússia, né? E agora conheci o dos Estados Unidos, e incrivelmente eu consigo ver mais semelhanças do que diferenças. Quando a gente fala em esporte, principalmente de esporte de alto rendimento, né, as semelhanças são mais comuns do que as diferenças, né? Porque você quer performance, você quer ganhar medalha, e aí não dá para fugir muito disso, né? Os estilos são diferentes, mas é muito semelhante, né, a ideia. E o meu trabalho, que está resultando nesse livro, né, o livro vai ser um e-book realizado pela Sport Training, né, a editora do professor Antônio Carlos Gomes. Está no processo de revisão final, só por causa das imagens, algumas imagens não ficaram boas, mas ele está praticamente para sair, né? E vai ser um livro gratuito, como faz parte desse projeto, né, internacional. A ideia é oferecer isso para o maior número de treinadores, principalmente de ciclismo, né, sprint, mas também para outros treinadores, né, como a modalidade de vocês, badminton, natação e boxe também. A parte principal, a parte metodológica, assim, introdução metodológica, fundamentação metodológica, ela também é praticamente a mesma e serve também, né? E nessa apresentação aqui, agora, eu vou falar um pouquinho mais específico do conteúdo, né, desse livro aí, e espero que quando saia vocês possam ter esse livro nas mãos, e espero que de alguma forma possa ajudar vocês no dia a dia de vocês. Ao longo dos 2 anos que eu fiz o curso, né, tanto no desenvolvimento e aperfeiçoamento, eu fui muito procurado por todos os treinadores para algumas dúvidas em relação ao treinamento de força, não só do ciclismo, mas do atletismo, da canoagem, né? Na minha época foram esses 3 esportes. Eu fui muito procurado, e a ideia minha foi justamente essa, né? Uma das maiores questões levantadas durante o curso foi o que fazer, né, com o atleta em relação ao treinamento de força. Tá certo, tá errado, como é que eu escolho o exercício, como é que eu realizo o exercício. Então eu escutei isso durante 2 anos. Então a ideia do projeto foi ajudar esses treinadores aí com um pouquinho do conhecimento aí que eu consegui adquirir, né, na minha carreira. A grande parte, né, desse conceito de treinamento de força especial, né, que é o treinamento de força para o esporte e para atletas de alto rendimento, vem do trabalho e da concepção do Yuri Verkhoshansky, né? Eu tive o prazer de ser aluno dele 2 vezes, e depois ter alguma comunicação particular, individual com ele antes do falecimento dele, e é baseado no conceito dele. É lógico, né, que tem algumas atualizações, algumas coisas novas que a gente procurou colocar no livro, mas o centro, né, a coluna vertebral do livro e dessa proposta é em cima da metodologia de treinamento de força especial do professor Yuri Verkhoshansky. Então, né, de forma geral, o treinamento de força especial é o uso sistemático de um complexo de exercícios de força especializados e direcionados para o aumento da potência do exercício competitivo em uma determinada disciplina esportiva. Então, é a força aplicada naquela modalidade esportiva para aquele atleta,
né? Tem um caráter muito específico, tem um caráter muito particular, né? Outros autores chamam isso de força aplicada, né? Mas essas diferenças de nomenclatura não importam muito, importa o conceito principal e principalmente como vai ser aplicado, né? Porque a gente quer resultado, como treinadores, no final das contas, a gente quer o resultado, né? E o resultado final do esporte, né, é o resultado esportivo, é a medalha, né? É vencer. Esse resultado esportivo, dentro da concepção do Verkhoshansky, e nos últimos anos, né, as pesquisas mostram isso, né, o que está diretamente relacionado ao resultado esportivo é a velocidade de movimento. É a velocidade de movimento dentro do esporte. Então, no ciclismo, quem chegar primeiro vence. No boxe, quem der o primeiro golpe vence, pontua ou pode nocautear. Badminton, se você coloca numa posição e o adversário não tem velocidade suficiente de fazer o contra-ataque, você vence. Na natação também, quem chega primeiro vence também. Então, é a velocidade do exercício competitivo, né, o fator diretamente relacionado ao resultado esportivo. Só que quem faz isso, né, é o sistema motor. Então, o objetivo principal do treinamento de força especial é aumentar o potencial de trabalho do sistema motor, não apenas elevar o nível de força. Às vezes você aumenta o nível de força máxima do seu atleta e isso não vai gerar um aumento de velocidade de movimento. Tá? É um conceito um pouco mais amplo, não apenas aumentar a força, ou principalmente não apenas hipertrofia, mas desenvolver e depois especializar, aperfeiçoar a aplicação de força que é entendida como o aumento do potencial de trabalho do sistema motor, né? A máquina. Deixar o corpo do atleta, o organismo do atleta, em condições para realizar a técnica mais perfeita possível, né? E com isso conseguir a velocidade de movimento e, consequentemente, o resultado esportivo. Tem uma história famosa lá no Centro Olímpico Americano, que são dois atletas que se conheceram, um era de bobsled e outro atleta era de esgrima, né? Eles ficaram amigos e o atleta de esgrima convidou o outro atleta de bobsled para fazer um treino com ele. E aí ele explicou rapidamente, né? Ensinou o básico do básico da modalidade. Os dois colocaram a roupa e fizeram uma competiçãozinha. E aí, quando deu o sinal lá, para começar a competição, o atleta de bobsled fez a única coisa que ele sabe fazer, né? Explodiu em direção ao adversário e conseguiu pontuar. Eles brincaram, né? O atleta de esgrima falou assim, sorte de principiante, vamos de novo, né? E aí, na segunda vez, o atleta de bobsled também, de novo, explodiu em direção ao adversário, conseguiu pontuar de novo. Aí o atleta de esgrima começou a ficar meio chateado com aquela situação, né? Pediu para ir de novo e, lógico, ao longo dos combates, o atleta de esgrima ganhou, conseguiu pela habilidade técnica, né? Pela maestria técnica, conseguiu ganhar do atleta do bobsled com certa facilidade. Mas ficou uma lição extremamente importante, né? O atleta de esgrima virou para o atleta de bobsled e perguntou para ele, o que você faz, o que você treina, né? Eu quero fazer isso também. E a partir daí ele começou a mudar a preparação física dele, introduziu alguns elementos do que o atleta de bobsled fazia, né? Principalmente no desenvolvimento de força explosiva, né? E essa história, né, ilustra bem o que é o potencial motor. Mesmo quando um atleta não tem uma maestria técnica muito boa, se ele tiver o potencial motor muito desenvolvido e a disciplina, né, tiver um alto componente, né, dessa parte física, esse atleta ele vai ter um certo resultado. É lógico que vai precisar da habilidade técnica, né? Que a gente pode ver aqui no quadrinho da esquerda aqui, né? No meio você tem o aumento do potencial de trabalho do sistema motor.
Na esquerda, você tem a habilidade de utilização do potencial motor, que é tarefa da preparação técnica, né? Preparação técnica e tática. Essa combinação é que deixa o caminho mais certo, mais direcionado para a velocidade de movimento. E nos esportes onde o tempo também de execução dessa tarefa é importante, também é importante aumentar a potência dos sistemas de abastecimento energético, principalmente nas provas, nos esportes de endurance, nos esportes cíclicos de endurance, aí é importante também. Mas o fundamental, né, é aumentar o potencial de trabalho do sistema motor e a preparação física especial, que é onde o treinamento de força especial está inserido, é o que vai fazer esse trabalho aí, tá? Que vai desenvolver esse trabalho. Então, a primeira coisa que prática, né, que o treinador de força tem que fazer, o preparador físico tem que fazer, é estudar a estrutura biodinâmica do exercício competitivo. Ou seja, quais são as características cinemáticas e cinéticas da modalidade, né? Qual o músculo que é trabalhado, o ângulo, a direção, a postura, né? Por quanto tempo, quanto de força, como é que essa força é aplicada, né? Qual é a magnitude da força e qual o tempo de aplicação dessa força. Então, tudo isso aí, tudo que você pode tirar do exercício competitivo, né? Você forma a estrutura biodinâmica. Por exemplo, no ciclismo, é a pedalada. Né? A estrutura biodinâmica acontece na postura e na realização da ação pedalada. A pedalada, ela é realizada numa determinada direção, ou seja, o membro inferior é empurrado para baixo, né, com a participação sequencial de alguns músculos. Então, o glúteo entra em primeiro para empurrar essa perna para baixo, logo depois é o quadríceps, e no final do movimento lá da pedalada é a panturrilha, né, gastrocnêmio e sóleo. Então, são os músculos que... aqui você tem, né, a direção, a amplitude de movimento, né, a gente sabe que no ciclismo o membro inferior não é estendido completamente, o joelho não é estendido completamente, então essa força de extensão do quadril, do joelho e do tornozelo é feito até um ângulo mais ou menos de 90 até 150 graus, né, do joelho, e nós sabemos os músculos, né, envolvidos. Então, a partir daqui, eu começo a ter ideia de quais exercícios são necessários para incluir no programa de treinamento desse atleta. Por exemplo, um agachamento ou um leg press, né? São dois exercícios que estão dentro e trabalham a estrutura biodinâmica do exercício competitivo, tá? E aí também, dentro da estrutura biodinâmica, eu preciso saber o quanto de força ele está fazendo contra o pedal, quanto tempo dura essa aplicação de força em cada ciclo de pedalada, tá? Isso tudo aí é a estrutura biodinâmica. Então, nos esportes de vocês, né, vocês têm que estudar, né, os movimentos mais importantes, né, e os movimentos fundamentais da modalidade. Na natação, é a abraçada e a pernada, né, no boxe é o golpe. Então, por exemplo, no boxe, quais os músculos que são trabalhados, quais os movimentos que são trabalhados, né? Para dar um golpe, você tem 3 movimentos aí principais. O empurre, né, a empurrada da perna de trás, a extensão da perna de trás, a rotação do quadril, do tronco, né, e a extensão do cotovelo. Então, você tem aí, né, quadríceps com glúteo, rotação de tronco, músculos do quadril né, oblíquo interno, oblíquo externo na região do tronco, e no final você tem tríceps aí, ombro, né, deltóide e tríceps entrando na jogada. Então, você tem 3 grandes articulações, 3 movimentos aí que você tem que trabalhar. Membro inferior você poderia fazer saltos ou agachamento. Para rotação você poderia trabalhar com cabo, fazendo esse movimento com cabo ou com arremesso de medicine ball, né? E com tríceps você poderia fazer flexões de braço ou sombra com pesos até 2 quilos, 2,5 quilos, né? Para categorias de peso mais pesadas. Mas é só um exemplo, né, rápido de como você
o que você vai extrair, né, da modalidade. É principalmente analisando a cinemática, né, que é o desenho, né, do movimento, e a cinética, o quanto de força e por quanto tempo essa força é aplicada no movimento. Então, agora fica fácil para a gente entender a tarefa, né, do treinamento de força e do treinador, né, de força. Ele tem que melhorar a estrutura biodinâmica. Ele tem que pegar isso aqui, a partir da análise da estrutura biodinâmica, a gente quer melhorar ela. Como é que a gente melhora? Primeiro, a gente tem que identificar o movimento-chave. Tá? Existem vários movimentos importantes, mas se você trabalhar tudo, fica uma loucura, fica impossível você querer trabalhar tudo. Então, uma das prioridades no treinamento de força é identificar um movimento-chave. O que é o mais importante? Né? No caso da natação, você tem a abraçada e a pernada, são os dois mais importantes. Posição de tronco, a respiração, são importantes também, mas são secundários. Você, com a pernada e a abraçada, você consegue nadar, você vai se deslocar, tá? O resto dos movimentos, eles vão ser acessórios, vão ser auxiliares para aumentar a eficiência e aumentar a velocidade. Aí, uma vez que você pega esse movimento-chave, né, a gente vai para o segundo passo aqui, que é aumentar o efeito de trabalho do movimento-chave. Aí começa a entrar o trabalho de força. Você aumentando a força dos músculos que são responsáveis por esse movimento-chave, você já começa a melhorar a estrutura biodinâmica. E o terceiro ponto é melhorar a interação entre o movimento-chave, que é o fundamental, e os movimentos secundários, que também são importantes, mas aí eu tenho que fazer a interação. No ponto 2 aqui, no passo 2, os exercícios, né, na maioria das vezes, são mais localizados, de caráter mais localizados, né? Então, é o agachamento, é o leg press, são os saltos. No ponto 3, onde você quer melhorar a interação entre o movimento-chave e o movimento secundário, você tem que usar um exercício de caráter mais global, um exercício que se assemelha mais à modalidade, né? Então, por exemplo, a natação resistida dentro de um turbilhão, ou puxando um elástico, alguma coisa assim. Então, você está trabalhando os movimentos chaves, né, braçada e pernada, mas também tem a posição do tronco, tem a respiração, tem todos os outros movimentos secundários entrando na jogada também. Mas ainda é um exercício com sobrecarga, ainda é um exercício especial, né? Então, esses são os 3 passos principais aí para você começar a desenvolver um programa de treinamento de força especial. E a partir dessa ideia, né, você tem que entender o regime que o corpo trabalha na modalidade, então, sistema energético, quantas vezes faz o esforço, é todo o scout, é todas as informações que você pega do exercício competitivo. A partir do entendimento do regime, você tem os meios, você escolhe os melhores meios, né, os melhores exercícios. Uma vez que você tem os melhores exercícios, depois que você faz essa escolha, você vai escolher os métodos, ou seja, como é realizado cada exercício. Com mais força, menos velocidade, ou com mais velocidade, menos força, né? Então, aqui entra as capacidades de força. É um exercício para força máxima, é um exercício para força explosiva, ou é um exercício para endurance muscular local, já visando uma resistência especial. A forma que você executa o exercício é o método, né? Depois vai ter a organização, que aí já é dentro da periodização, dentro da programação e estruturação de treinamento. Qual o exercício que vem antes? Qual o exercício que vem depois? Né? Isso vai ser de acordo com as etapas gerais, especiais, pré-competitivas e competitivas, né, do macrociclo aí da modalidade esportiva. Como forma muito generalizada, né? Como forma muito generalizada, primeiro você aumenta a força máxima, né, dos músculos, depois você aumenta a força explosiva e depois você credencia isso, eu gosto muito dessa palavra, né, que o Antônio usa, credencia isso para velocidade e para resistência, né? Então, de forma muito geral, é lógico que nem todo esporte e nem todo macrociclo vai seguir essa sequência aí, mas de forma muito geral aí é uma sequência racional, né? E depois de tudo isso, você vai escolher o volume, você vai selecionar o volume, o quanto você precisa,
o quanto desses exercícios precisam ser realizados em um determinado macrociclo, né? Essa proporção aí do que é geral, do que é especial, né? Vocês tiveram isso na aula do Antônio, ela muda ao longo dos anos de treinamento do atleta. Um atleta inicial tem uma determinada proporção de exercícios, um atleta já em alto rendimento, próximo da competição, tem uma outra proporção completamente diferente, né, dos exercícios. Deixa eu passar rápido aqui, né, que a ideia era só fazer uma introdução aí do que é o livro, né? Então a gente não tem muito tempo, depois eu posso até dar um endereço aí de onde vocês podem me procurar para a gente conversar, continuar essa conversa, né? Mas a ideia era apresentar. Então, baseado na estrutura biodinâmica, na observação do que é o movimento chave, o movimento secundário, os treinadores, ao longo dos anos, criaram alguns exercícios, né? Eu tirei os exercícios de ciclismo aqui, porque não interessa muito vocês, né? Então, eu botei, por exemplo, um exercício bem conhecido aí na natação, né? Onde está sendo trabalhado apenas um movimento-chave, que é o da braçada aqui, nesse banco especial aqui, tá? Então, esse é um exercício de força especial para a natação. O objetivo aqui é aumentar, né, o potencial de trabalho do movimento-chave braçada. Aqui, por exemplo, são exercícios para a pernada. São exercícios que aí específicos para outro movimento-chave. Então, eu trabalho um movimento-chave, trabalho outro movimento-chave e faço um trabalho global de interação esses dois movimentos-chaves, ou na própria preparação técnica, que às vezes é muito mais eficiente, na própria preparação técnica você resolver esse problema, ou trabalho de forma combinada a parte física dentro da parte técnica, como, por exemplo, a natação resistida. Então, aqui alguns exemplos de exercícios de membros inferiores, inclusive já começando a usar o método de choque, né? Um método específico de desenvolvimento da potência muscular, que são os exercícios de saltos, ou esse exercício número 5 aqui, num carrinho especial, né, para trabalhar um regime especial de contração muscular que acontece dentro da modalidade, né? Aqui, por exemplo, no box, bem conhecido, um exercício de vocês aí, que é a marretada no pneu, né? Aqui pode ser trabalhado com rotação ou não, né? Mas aí a gente tem trabalhos aí do quadril, do tronco, né? Do ombro e do cotovelo aí, trabalhando, aumentando o potencial de força de um determinado movimento-chave. É lógico que depois desse aumento, eu vou ter que pegar e aperfeiçoar na direção correta, na postura correta, no sparring ou no saco, que eu vou trabalhar as qualidades técnicas também desse movimento. Aqui eu quero aumentar o potencial motor, eu não estou muito preocupado com a maestria técnica. Essa maestria técnica ela é tarefa de outro tipo de preparação da técnica, que tem que ser sempre trabalhadas juntas, mas não necessariamente no mesmo treino, na mesma sessão de treino, tá? O ideal é que até isso fique separado para você potencializar, né, a preparação física. Andando um pouquinho mais aqui, né? Aqui são as questões do que tipo de força você vai desenvolver, né? Forças com mais velocidade ou com mais força, né? Então, aqui são as capacidades de força. Basicamente, nós temos 4 básicas. A força inicial, a força de aceleração, a força explosiva e a força máxima. E aí, para cada momento, né, do esporte, você tem um tipo de força que é manifestado ou outro, né? Então, quando você sai, por exemplo, quando o atleta sai do zero e vai acelerar o corpo dele, ele produz mais força. Ele quer a maior velocidade máxima, mas para sair da inércia ele tem que colocar muita força. Uma vez que ele sai, né, e ele vai aumentando a velocidade, o nível de força vai diminuindo.
Então, assim, é importante entender também como o exercício vai ser executado, tá? Qual capacidade de força vai ser trabalhada em determinados exercícios. Outro ponto que é colocado no livro. Depois a gente vai falar dos métodos, como é que a gente vai utilizar, qual é o peso, qual a quantidade de séries importantes, né, o tempo de intervalo entre as séries, isso aí é tudo discutido no livro, né? E no final nós temos a periodização, né, que é como é que você coloca tudo isso dentro do processo de treinamento, dentro do macrociclo. E no livro, né, tem alguns exemplos. Esse aqui é para tênis, é um exemplo geral, né, para tênis, que poderia ter uma ideia aí de pegar isso aqui e desenvolver para o badminton, né, um esporte que tem algumas semelhanças aí, né, lógico que tem que não é igual, né? De forma alguma é igual, mas tem algumas semelhanças da ordem, apenas da ordem da organização do que vai ser trabalhado. E no livro tem, no final, na parte final, tem alguns exemplos de cada uma dessas fases aqui, desses estágios, como é que se trabalha, né? Então, qual o exercício, quantidade de séries, quantidade de repetições e assim por diante. Esse livro, como eu falei para vocês, vai estar disponível pela Sport Training, né, de forma gratuita, e a gente vai divulgar ele, e eu vou pedir também para o IOB também ajudar na divulgação, para que todos vocês e colegas de vocês possam entrar em contato aí com esse trabalho, né? A ideia é a gente se ajudar, a ideia é eu pegar uma informação que eu já trabalho já há uns 30 anos mais ou menos aí e somar no dia a dia do trabalho de vocês. É uma honra estar aqui nessa palestra aqui na ABT, né? Foi uma experiência incrível para mim como aluno e sempre que eu puder ajudar em alguma coisa, vou estar sempre aqui. Uma honra dividir esse período aqui com um professor fantástico aí, que é o Abdala, que vai estar com vocês daqui a pouco, eu não sei se ele está aí, mas é uma honra estar do lado dele, mesmo que seja para uma palestra aí para mostrar esse projeto nosso. E eu fico à disposição para vocês. A melhor forma de entrar em contato comigo é através do meu Instagram. Manda lá um direct lá, se você tiver alguma dúvida ou quiser trocar alguma ideia, né? É Ricardo com 2 Cs, Rambo. É fácil me achar aí na rede social, mas a que eu mais uso é no Instagram. Muito obrigado, bom dia para vocês.